Quando um homem veio a mim não faz muito, se sentou à mesa e disse: irmão Branham, quero estender a mão até o outro lado da mesa. Um grande homem, quero apertar sua mão. Eu amo. Eu estive numa igreja, ouvi pregar. Eu amo. E eu creio que o irmão é um servo de Deus. Obrigado, doutor. Eu o amo também. Disse: quero lhe dizer o quanto amo como irmão. Ele disse: está vendo minha pequena rainha sentada aqui, minha esposa, o irmão se lembra dela? Lembro-me. O médico lhe deu 2 semanas de vida com câncer, sarcoma, e o irmão veio à cidade e orou por ela, ergueu os olhos e teve uma visão, baixou os olhos e disse: assim diz o Senhor, será curada ela. Grande marca em suas costas, afundando assim, parecia como a parte do seio de uma mulher repuxada para dentro em suas costas, na espinha. E não há uma marca disso hoje. Aí está sentada minha rainha vivendo hoje. Como poderia fazer qualquer coisa além de amá-lo por pregar essa oração de fé? Como posso deixar de crer que o irmão é um servo do Senhor? Disse: agora eu tenho uma coisa para o irmão Mombrana. Eu pertenço à maior liga pentecostal. Sim, senhor, eu sei disso. Eu falei com os irmãos, não fazia muito, e eles me disseram para entrar em contato com o irmão e lhe dizer que foi uma vergonha que o irmão tenha levado esse ministério dado por Deus a um bando de pessoas saídas do Rio e mediações assim. Eu disse: é mesmo? Disse: sim. Disse: Deus enviou esse ministério para bater nos pontos críticos, os grandes pontos, os pontos de realce. Eu vi o diabo falando na mesma hora, pensei assim: pule desta montanha e mostre, você sabe, deste edifício, está vendo? Pensei: apenas conduza um pouco mais adiante. Minha velha mãe dizia: dê a vaca a corda e ela mesma se enforcará. É mesmo? Sim, é uma vergonha pelo que o irmão faz. Disse: o que o irmão é? Hoje o irmão mal consegue comprar uma refeição. Olhe para o Roberts, demais entraram e foram ali com 1% do ministério que o irmão tem. Veja, aqui estão chegando agora. Sim, isso mesmo, está vendo? Ele disse: meu grupo receberá. Nós o introduziremos como um de nossos irmãos. Ele dará uma mão direita de companheirismo, fretaremos um avião, lhe daremos seu salário de 500 por semana, ou mais se quiser, e o enviaremos a cada cidade principal do país. E aconteceu exatamente ali em Phoenix, Arizona, do outro lado da mesa. E ele disse: pagaremos. Então deixe o mundo de fora, deixe os dignitários e figurões importantes. O irmão está sempre falando acerca dos para baixo, nós temos os para cima. Disse: deixe que eles vejam a mão do Senhor, então lhes direi que levarem minha esposa junto, que possam provar que as coisas que o irmão está dizendo se cumprem. Disse: sim, senhor, seria formidável. Ainda veja, o homem na posição de doutor em leis, escritor de livros, em literatura, ótimo escritor. Não conhecia a escritura. Você sabia que aquele anjo que realizou aquele tipo de obras nunca foi a Sodoma? Ele ficou com um grupo chamado Açair Abraão. Ele não sabia disso. Eu só o deixei, só fiquei sentado ali um pouquinho. Eu só queria ver qual era a cilada. Eu disse: bem, o que eu teria de fazer? Disse: bem, irmão Branham, a única coisa que eles disseram, discutimos isso, algumas coisas insignificantes que o irmão ensina, que o irmão apenas deixe de lado. Eu disse: o que, por exemplo, irmão? Seu batismo, o irmão sabe, irmão de certo modo batiza como o uso da unidade, algo assim, coisinhas assim. Eu disse: eu prossegui. E ele: a evidência inicial, as mulheres pregadoras e só umas coisinhas assim. Eu disse: Eu disse: o irmão sabe, eu estou surpreso de que um servo de Deus peça a outro servo de Deus, depois de fazer minha homenagem que o irmão fez e de me chamar profeta, e sabendo que a palavra, ou a revelação da palavra vem ao profeta, o irmão se volta, Dr. Pope, isso não faz jus à sua boa inteligência, e me diga, e peça um servo de Deus, o irmão peça outro servo de Deus que comprometa as coisas que significam mais para ele do que a própria vida? Eu disse: não, senhor, irmão Pope, de forma alguma eu faria isso. Não, senhor. Que é isso? Há um grão de vida eterna, vive ou morre, quer você seja importante ou não. Passei outro dia sem desconsideração para esses 2 homens. Havia um grande quadro lá em Tulsa, Oklahoma, as novas instalações de Oral Roberts, um seminário
para ministros. Eu conheço Demas Shakarian, irmão Carl Williams e os demais que estão na junta de administradores dele. 50 milhões de dólares. Com um edifício de 3 milhões de dólares. Um rapaz pentecostal. É algo grande que Deus fez por ele. Penso, eu com seminário, sou contra isso, para começar. Ele disse, o futuro lar do grande seminário de Oral Roberts. Segui rua abaixo, estava uma coisa grande e moderna. Oral Roberts, uma pequena tenda esfarrapada, veio à minha reunião em Kansas City. Dizia o futuro lar de Tommy Osborne. Que coisa, edifício de uns 3 ou 4 milhões de dólares. E ali Tommy Osborne, um dos mais finos homens cristãos, um verdadeiro homem enviado de Deus, ficou lá do outro lado da rua, nervoso, rapazinho e moça num carro. Disse, irmão Branham, eu estava lá quando vi aquele maníaco sair correndo e vi o irmão apontar dedo para ele no rosto, dizer em nome de Jesus Cristo, sai dele. O vi cair sobre os pés do irmão. Depois que tinha feito a profecia, disse, esta noite eu o esmurrarei, jogarei no meio da audiência de 6.500 pessoas. Eu disse, eu vi o irmão ficar ali de pé e um momento não ergueu a voz e disse, em nome do Senhor Jesus, tu desafiaste, o Espírito de Deus esta noite cairá sobre meus pés. E ele disse, sai dele, Satanás. Eu disse, ele caiu para trás, prendeu meus pés no chão. Ele disse, Deus é Deus, irmão Branham. Ele não usa de meias palavras. Ele não está envergonhado disso. Disse, o irmão acha que eu tenho dom de cura? Eu disse, esqueça, Tommy. O irmão foi enviado para pregar o evangelho. Vá com o irmão Bosworth. Pensei, ali está, Oral Roberts com 500 máquinas e 4 milhões de dólares no correio no ano passado. Um quarto todo de dinheiro foi arrecadado pelos cristãos em todo o mundo. Que lugar! Fui vê-lo. E agora o Oral Roberts é meu irmão, eu o amo. Ele é um verdadeiro companheiro e ele tem admiração por mim e eu também por ele. Só não concordamos na escritura. E Tommy Osborne não há melhor. Tenho grande admiração por ele. Ele é um dos homens mais finos que já conheci. E esses homens, pensei, quando entrei no escritório deles, vi o que tinham. Acho que ficaria envergonhado que eles viessem, visse o meu, uma pequena máquina de escrever, tentando despachar as cartas, localizada na extremidade de um trailer naquela época. Pensei o que seria. Então saí, pensei, bem, futuro lar de Oral Roberts, futuro lar de Tommy Osborne. Um não fala com o outro. E algo disse, olhe para cima. Pensei, sim, Senhor, deixa-me juntar tesouros no céu. Porque ali é onde meu coração está. Não estou dizendo isso por pena, só porque aconteceu e Deus sabe que é isso. Onde estão os seus tesouros? Você quer ser alguém importante? Se você não é nada. Chegue ao ponto em que não queira ser alguém importante, queira ser humilde, servo de Cristo. Essa é a saída. Irmão José e os demais estão formando uma igreja em Chicago. Recentemente tiveram de ceder a igreja de Filadélfia àquela denominação. Estavam falando sobre arranjar algum indivíduo com o seu paletó para trás, assim, doutor em divindades. Eu disse, vocês estão para sair. Você quer encontrar o verdadeiro pastor para aquela igreja? Consiga um indivíduo pequeno, humilde, que mal consiga ler seu nome, mas que seu coração esteja em fogo por Deus. Escolha esse. Esse é o que vocês vão querer. Em vez de dar ordens e dirigir, que é uma pessoa que não saiba fazer isso. Lançaram em todos os tipos de dívidas e é só alimentá-los com a palavra de Deus. Assim, eles não vêm à festa espiritual. Já passei do tempo agora. Em uns 6 minutos estaremos despedindo, querendo o Senhor. E ouço alguém dizer, mas, irmão Branham, é melhor voltar atrás com essa afirmação, dizendo as pessoas não são neuróticas. As pessoas não são apenas instruídas. São neuróticas instruídas, então. Sim, elas não são neuróticas, são instruídas. Então, quero fazer-lhe uma pergunta. O irmão não entende. Quero lhe fazer uma pergunta. Por favor, explique as ações delas de hoje, se não são neuróticas. Diga-me o que fazem agir assim, se não são. Cada indivíduo puxando por sua denominação, ganancioso. Jesus não foi assim. Ele não tinha pressa nenhuma.
Está vendo? Ele não era ganancioso. Foi nosso exemplo. Crime, a nação tem mais crime do que já teve. O que há de errado? Adolescentes, membros da igreja, tirando vidas, homens atirando esposas e família, queimando seus filhos. Veja onde de crime. Não são neuróticos? Então qual é o problema? Quais são as suas ações? Nações loucas por poder, cada um querendo tomar o resto e torná-lo uma bandeira, uma nação que seja sua bandeira. Loucas por poder. Imoralidade, ora, o mundo está mais imoral que alguma vez já esteve. Mulheres nuas nas ruas, mulheres nuas. É dizer que estão em seu juízo perfeito? Não podem estar. Escute, houve uma pessoa na Bíblia que se despiu, que foi Legião. Estava fora do juízo. Quando Jesus o encontrou, ele deu seu juízo, ele vestiu suas roupas, certo? O que a faz despir? O diabo. Isso mesmo. Então dizer que não são neuróticas? Comece a descer a rua aqui e dirija 4 quarteirões sem ver uma mulher nua e volte e me diga. Muito bem. Veja. Então você diz que não são neuróticas? O que há de errado? Não podem estar em juízo perfeito. Uma mulher em seu juízo perfeito não faria isso. Teria bom senso. Ela está se expondo, sabe? Um bando de demônios é luxúria por aí, sujos, imundos, descuidados, bêbados, assassinos, tudo mais. Você diz... O mundo está bebendo mais agora, gastam mais dinheiro em bebidas nos Estados Unidos do que com mantimentos. Esqueci-me quantas vezes mais a dívida de álcool custa por ano na nação do que antes. E o que o alcoolismo faz? Mandam para o asilo de loucos. Câncer. Quantos médicos em todo o mundo escrevem nas revistas, dizem câncer em grande quantidade, cigarro. Puseram em ratos, provaram que dá câncer no pulmão, 70% contraem câncer no pulmão por fumar. E as mulheres e homens dão baforadas e sopram na sua cara. Isso não é neurótico? O que é neurótico? Quando o evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado e provado, e o Deus do céu, na forma da sua coluna de fogo, passar sobre as pessoas e mostrar que Jesus Cristo está em sua última sessão da sua vinda, dando-lhes o último sinal, e rinde, isso zombam, e se chamam membros de igreja. Então, dizer que não são neuróticos? Meu tempo está passando, mas só pergunte se eles não são neuróticos. Claro. Explique sua condição. Não se pode. Cortam o cabelo. Usam roupas mundanas. Saem na rua assim. E a Bíblia de Deus adverte contra isso, proíbe que uma mulher ore de cabelo cortado. Diz isso. Ela declara ao seu marido que é imoral e ele tem todo o direito dele a dar divórcio e separar-se. É exatamente isso. A palavra de Deus diz isso e uma mulher usa isso e continua a usar cabelo cortado, chamar-se de cristão. E se isso não é neurótico, o que é? Quero que alguém me diga o que é, então. Sim, eles são neuróticos, sim. Muito instruídos, diplomas, universidade. Dedicamos mais tempo a instruir nossos filhos para a álgebra, biologia do que temos tempo para a Bíblia e Jesus Cristo. Não há uma criança nesse país que não saiba quem é David Crockett. Não há um terço deles que saibam quem é Jesus Cristo. Então, não são neuróticos? Com certeza são. Como poderíamos seguir assim? Como eles fazem? Apenas lembre-se, as igrejas endossam isso. Quando a Bíblia condena, o ministério é neurótico. Neuróticos, instruídos. Exatamente. As igrejas endossam isso. Lembre-se de Ló. Um homem inteligente. Olhe para ele um minuto agora. Desculpem por ultrapassar uns minutinhos. É importante demais. Vocês vêm me ouvir ao gravar esta fita. Veja, agora pare um minuto. Ore por um segundo em seu coração. Senhor, permite-me ver isso. Abre meu entendimento. Tomemos esta nação.
Digamos o que Deus disse. A Bíblia disse que os pecados de Sodoma afligiam a alma justa de Ló diariamente. Simplesmente não tinha pura ousadia suficiente para se opor abertamente, certo? Ele não podia fazer porque era prefeito da cidade. Mas a Bíblia disse que os pecados dos sodomitas afligiam sua alma. Ele sabia que estava errado, mas não tinha ousadia para fazê-lo, para se opor contra abertamente. Agora, quantos Lós nos Estados Unidos, lendo a sua Bíblia para pregar sua mensagem para o dia, e toparam com o batismo em água no nome de Jesus Cristo? Quantos toparam com o batismo do Espírito Santo? Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Marcos 16, sinais seguirão os que crerem. João 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Se estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Quantos Lós viram isso? Mas por causa da desculpa deles, de sua denominação, pesquisaram, viram na Bíblia, vem sua congregação de mulheres, cabelo curto, e sabe que a Bíblia condena. Vem pela rua seus próprios membros da igreja de shorts, sabem que a palavra é contra, mas não tem ousadia para clamar contra. Ainda assim, o homem professa ser cristão, sua alma dentro dele clama contra isso, mas não tem ousadia. Se isso não é Sodoma moderna, onde ela está, Deus dá-nos alguém que clame contra isso. Como João Batista disse, o machado está posto à raiz da árvore. É disso que precisamos hoje. Note, são uma moderna Sodoma, lembre-se. Está vendo? A terra toda tornou-se uma moderna Sodoma e Gomorra. Ló revivendo tudo isso porque suas honestas convicções lhe dizem pela palavra que está errado. Veja Chicago, grande Chicago, aqueles 300 pregadores lá. E o senhor me contou aquela noite o que iam fazer. Tinha uma armadilha contra mim. Eu fui e disse ao irmão Carlson, eu disse, não será naquele hotel. Transferirão uma sala verde. Tem uma armadilha contra mim. Não tem, irmão Carlson? Ele abaixou a cabeça. Esteve ali no meu escritório alguns dias atrás para eu ir, reunião de Chicago. Disse, nunca esquecerei aquilo, irmão Branham. Eu disse, eles têm uma armadilha contra mim. Por que, irmão Carlson? Tem receio de contar. E o irmão Tommy Hicks abaixaram a cabeça. Eu disse, Tommy, por que não fala? Eu não poderia. Pensei que o irmão tivesse dito que me faria um favor. Eu disse, ontem à noite, o senhor me contou, o senhor Meade estará sentado deste lado, o homem de cor, sua esposa que canta estará aqui, e haverá até um sacerdote budista lá. Agora verifiquem. Eles têm contra mim que prego o batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. E porque prego a semente da serpente e contra a evidência de que todo homem fala em línguas por recebe o Espírito Santo. Vão e notem Deus, eu disse. Chegaram lá, foram dali a 2 horas. A certa altura, eles chamaram o irmão Carlson e ele disse, a pessoa que pagou a entrada dele disse, temos de cancelar, porque o gerente disse que já tinha prometido uma banda aquela noite local e não puderam fazer. Assim, todos fomos ao Town and Country. E aquela manhã, chegamos ali e fiquei ali e o irmão Carlson disse, uma coisa, vocês podem discordar do irmão Branham, mas ele não está com medo de dizer em que crê. Ele me disse que estas coisas aconteceriam exatamente do jeito que estão sendo. Disse, agora aqui está ele, que ele fale por si. Peguei a escritura e disse, não sou desobediente à visão celestial, como Paulo disse. E vocês armaram contra mim por causa do batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo. 300 se apresentaram como doutor fulano de tal. E eu nem primário tenho completo, mas desafio qualquer um trazer sua Bíblia aqui, ficar ao meu lado e negar uma das palavras que foram ditas. Isso está em fita, se quiserem ouvir. E eu disse, qual o problema? Alguém aqui esta noite que esteve na reunião, vejamos as mãos. Sim, claro, em toda volta. Eu disse, então, você não pode sustentar isso, deixe-me sossegado. Muitos latidos, mas quando estão do outro lado da esquina, face a face. É isso, é diferente. Aqueles homens saíram. Tommy Hicks disse,
quero 300 fitas dessas para mandar para todo pretenso pregador trinitário que conheço. Aqueles homens apertando minha mão disseram, iremos ao tabernáculo, seremos batizados de novo. Onde estão eles? Não posso fazer isso. Minha denominação não permite. Casei-me, comprei um boi, melhor dizendo, e eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Desculpas, tá certo? É essa vida digna do Evangelho? Se o Evangelho está certo, abramos mão de tudo que temos e vivamos para ele. Seja um cristão. Sim, Senhor. Amém. Note agora, enquanto encerramos. Mas a desculpa deles são seus credos e denominações. É como uma árvore. Eu estava olhando na casa do irmão Banks outro dia. Tinha um pinheiro que plantei quando mudei para cá. Há uns 15 anos, deixei aquelas trepadeiras, galhos crescerem no pinheiro. Não conseguíamos levar o cortador de grama lá para cima e não havia nem um broto de grama. De qualquer forma, eu fui ali. Peguei uma serra, serrei aqueles galhos até com o cortador. Eu cortei a grama e a mais bonita moita de grama que já se viu estava ali embaixo, que nasceu depois disso. A semente estava lá. Ela tinha de receber luz, enquanto as denominações, suas desculpas, tentam fazer sombra sobre a semente que você sabe que realmente está ali, você está fazendo o papel de Ló. Jogue essas coisas e deixe a luz do Evangelho brilhar. O poder de Jesus Cristo, mantendo a luz afastada dela, impedirá de viver, porque se a luz alguma vez chegar a ela, a vida brotará. É por isso que as pessoas dizem, não vá a alguns desses tipos de reuniões, estão com medo que um pouco de luz atinja os seus membros. Lembre-se, mulher junto ao poço, ela era prostituta, se encontravam ali aqueles sacerdotes. E Jesus disse a Natanael, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Os sacerdotes disseram, ele é Beelzebul, é divinho, é diabo. Essa pequena mulher, quando se aproximou ali, em sua condição imoral, vivendo com 6 homens, e quando se aproximou, e Jesus disse, traze-me de beber. A conversa começou, vai, apanha teu marido. Não tenho marido, tu disseste a verdade, e tivesse 5, aquele com quem vives não é teu. Vejo que és profeta, sei que o Messias fará isso quando vier. Jesus disse, eu o sou. Isso encerrou o assunto quando aquela luz brilhou diante da semente naquela pequena prostituta. Os dias de prostituição terminaram. Para a rua ela foi glorificando a Deus, dizendo, porventura, vinde e vê de um homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura não é o Messias, que foi isso? A luz chegou àquela semente lá, sob a sombra da coberta da prostituição. Agora encerremos dizendo isso. Não sei quantas páginas mais tenho. Eu com certeza não tomarei todas, umas 10, mas encerremos dizendo isto. Vamos comparar uma coisa de uma vida digna. Comparemos a vida de São Paulo com a do jovem governante. A mesma luz atingiu ambos. Ambos receberam o convite de Jesus Cristo, certo? Ambos eram bem treinados nas Escrituras. Ambos teólogos. Lembre-se, Jesus disse ao jovem governante, guarda os mandamentos, disse, tenho feito desde a minha mocidade. Ele era treinado também em São Paulo, eram bem treinados na Escritura, mas ambos tinham uma palavra. Um tinha em conhecimento, o outro tinha o germe da vida nele. Quando aquela luz brilhou em frente de Paulo, ele disse, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Aqui estou, então. Ele estava pronto. A luz atingiu os 2 homens. Um germinou, o outro não. Assim é, igreja espiritual e igreja natural. O homem rico teve desculpa, não podia fazê-lo. Ele estava sobrecarregado com amigos demais do mundo, não quis deixar se associar. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Você acha que pertence a uma casa de associação, não poderia abandonar a fraternidade. Todos bebem, coisas assim. Muito bem. Siga na companhia deles. Nada contra uma associação, nada contra a igreja. Eu estou falando de você. Porque 6 de um e meia dúzia de 8 de outro. E acabei de lhes dizer que a igreja não passava de uma casa de associação, a denominação. Se negam a palavra. Note, o homem rico teve desculpas. Nunca abandonou seu testemunho, todavia. Verificamos que ele chegou a grandes negócios, tinha conhecimento, a tal ponto de aumentar tanto, edificar celeiros, armazenar. E quando morreu,
e algum bacharel com seu colarinho virado pregou em seu funeral. E, sem dúvida, e quando pregou, puseram as bandeiras a meio mastro, disseram: nosso querido amado irmão, prefeito dessa cidade, agora está nos braços do Todo-Poderoso, ele fez tal e tal. E a Bíblia disse: no Hades, ergueu os olhos estando em tormento. Está vendo? E lembre-se, ele ainda queria manter sua confissão de fé no Hades. Ele viu Lázaro nos seios de Abraão e disse: pai, Abraão, manda Lázaro aqui embaixo, ainda chamando o pai. Está vendo? Ele tomou o seu conhecimento e foi a uma igreja intelectual. Quando a luz o atingiu, ele a rejeitou. Se isso não é tendência moderna na igreja hoje, não sei o que é. Não importa o que Deus faça brilhar no caminho deles, a coluna de fogo, que seja ainda assim, com seu conhecimento, podem validar isso por meio de explicações e ir a um grupo intelectual, posição social. Mas Paulo já estava na posição social, com grande conhecimento, grande erudito sob Gamaliel, uma destra do sumo sacerdote, a tal ponto que foi o sacerdote que conseguiu ordens para por todos os santos na cadeia, santos roladores. Quando a luz atingiu o caminho, ele viu aquela mesma coluna de fogo conduzir Israel através do deserto, que era aquela coluna. Ele abandonou tudo o que já tinha conhecido, veio à vida. Poderia você chamar a vida daquele homem rico uma vida digna do Evangelho? Ainda que ele fosse crente, poderia você chamar esse tipo de vida entre os intelectuais, entretenimentos? Aquela noite lá, enquanto o sol se punha, dando um brinde, e talvez algum sacerdote fazendo oração, e ele tinha entretenimento, e o mendigo deitado junto ao portão, e ele deu um brinde e conversou sobre a sua grande fé que ele tinha em Deus, e antes do amanhecer, antes do sol nascer, estava no Hades. É isso mesmo. Aí estão seus intelectuais. Mas Paulo, quando a luz o atingiu, comparemos a vida, vejamos se é digna. O que aconteceu quando Paulo, a luz o atingiu, abandonou todo o seu conhecimento, se afastou daquele grupo intelectual e caminhou no Espírito de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tão inteligente quanto era, nunca usou grandes palavras. Quando veio entre os coríntios, disse: nunca vim ter convosco com sabedoria do homem, com coisas arrogantes, porque para que pusesseis a vossa fé nisso, mas vim em simplicidade no poder da ressurreição de Jesus Cristo, para que a vossa fé estivesse aí. Aí está uma vida. Ele nunca usou sua instrução, nunca andou com um grupo intelectual, andou no Espírito de Cristo, humilde, obediente à palavra de Deus. Quando era muitíssimo contrária aos credos deles, mas Paulo viu a luz e caminhou nela, certo? Deixando a vida de Cristo refletir Jesus Cristo para a era em que ele viveu, para que o povo pudesse ver o Espírito de Deus nele. E os humildes creram, até que queriam trazer lenços, levavam do corpo de Paulo. Criam nisso, que era tal representação de Jesus Cristo que o que quer que tocassem, crendo, seria abençoado. Que homem foi aquele? Deu sua vida, riquezas, tudo que tinha, sua instrução, esqueceu tudo para caminhar com pescadores e mendigos, vagabundos na rua para deixar suas luzes refletirem o amor de Jesus Cristo. Ele disse: foi açoitado 49 vezes, não me incomoda. Eu trago no meu corpo marcas de Jesus Cristo. Coitado, numa condição terrível, disse: eu trago no meu corpo marcas de Jesus Cristo. Que diferença deste grande dignitário, com todos os sacerdotes em volta dele. E quando esteve em Roma, ninguém ficando ao seu lado, e estavam preparando um cepo para cortar-lhe a cabeça. Oh, que coisa! Ele disse: uma coroa me está guardada, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, mas agora todos também que amarem a sua vinda. Aí está uma vida digna do Evangelho, um filho. Ele ficou ao lado de Cristo, deixou o Evangelho refletir-se através dele. Antes que o fizesse, foi e aprendeu o Evangelho, foi para a Arábia, ficou 3 anos, pegou o Antigo Testamento, mostrou pelo Antigo Testamento que era Jesus Cristo e o deixou refletir através dele a um grupo humilde de pessoas. Disse: eu sei como ter a barriga cheia e sei como estar faminto e necessitado. Um homem com instrução como ele, erudito como ele,
com erudição de Gamaliel, um dos maiores professores que havia ao lado do sumo sacerdote. Irmão, ele podia ter tido milhões de dólares e edifícios, isso mesmo. Ele nem tinha uma capa. E Demos viu um homem com tal ministério como aquele. Segunda a Timóteo, capítulo 3, disse Deus, me desamparou todos os outros homens, amando o presente século. Quando vieres, traze-me aquela capa. Um homem com um ministério como aquele só podia ter uma capa? Glória a Deus. Faz-me lembrar de São Martim, quando estava tentando tomar posição pelo Evangelho antes de se converter no pré-niceno concílio de Niceia, paz de Niceia, na história. Estava passando por portões ali em Tours, França, um velho vagabundo lá, deitado, morrendo sem roupas, e as pessoas passavam, poderiam dar-lhe, mas não o faziam. Passavam e ignoravam. E São Martim parou e viu. Todo soldado tinha soldado tinha de manter suas botas, tinha um homem para manter suas botas lustradas, lustrava as botas dos seus servos, e tirou a capa, apanhou uma faca, cortou metade, envolveu o velho nela e disse, ambos podemos viver. Ele foi para casa, foi dormir deitado, pensando que o velho tinha gritado, imediatamente algo o despertou. De pé na sala se encontrava Jesus envolvido naquela veste em que envolveu o vagabundo. Disse, de tal maneira fizeste ao menor destes, pequeninos a mim o fizestes. Essa é a vida digna do Evangelho. Você sabe como ele selou sua vida, não sabe? Veja Policarpo tomando posição pelo batismo de Jesus contra a Igreja Católica. Queimaram um poste, derrubaram a casa e queimaram. Veja Irineu, os demais sofreram por esta causa. Foram vidas dignas. Veja o que Paulo disse em Hebreus 11. Foram cerrados, andaram vestidos de peles de ovelhas, cabras, nos desertos, desamparados. Aí está, essa vida digna do Evangelho, como a minha e a sua vai apresentar-se no dia do juízo, como esses homens? Veja Paulo, prosseguiremos. Ele tomou posição pelo Evangelho, deixou Jesus de tal modo fluir através dele, sem importar como alguém pensava a respeito disso, onde o sumo sacerdote, teve sua cabeça cortada, foi uma representação digna do Evangelho, independente do que as pessoas pensavam, deixando a corrente da vida fluir através dele. De tal modo que disse, desejaria ser separado de Cristo por meus irmãos. Agora, você sabe o que faz quando recebe a vida eterna. Aí está a sua pergunta, aí está a sua resposta. Você toma o lado intelectual. Se você realmente tem vida eterna, foi isso que aconteceu. Paulo, pronto a ser separado de Cristo para deixar seu povo, o povo cego e ignorante que recusava ouvir o Evangelho. Eu acho uma vergonha. Eu estava pronto para desistir deles porque se recusavam a ouvir. Tenho vontade de me arrepender e me arrependi. Independente do que outros pensam, esse tipo de vida é digno do Evangelho. O homem rico, como a maioria de nós hoje, excluiu, rejeitou a palavra, se tornou membro da igreja e mostrou uma vida que prova na Bíblia, indigna do Evangelho que foi pedido que recebesse. Como poderia o Evangelho brilhar através de uma luz obscurecida, negando o poder de Deus? Agora, a única maneira de viver uma vida digna é deixar Cristo e sua palavra, que é a palavra, se refletir tão perfeitamente em você até que Deus indique o que ele disse na palavra, porque Cristo morreu para que pudesse se apresentar diante de Deus, sacrifício, e retornou na forma do Espírito Santo para se refletir através do seu povo, para continuar o seu trabalho, refletindo-se através de você, para cumprir sua palavra prometida nestes dias futuros. Como João Batista ouviu quando ouviu Cristo vir, e Cristo foi até a água, João disse, eis o Cordeiro de Deus. Ninguém mais a viu, mas ele viu essa luz descendo como uma pomba. E uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraz habitar. Ele a viu. E Jesus caminhou até a água. Emanuel, diante de um pregador que supunha ser radical,
foi pela água diante do povo e disse: quero ser batizado por ti. Jesus disse: Senhor, eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim. Os olhos de ambos se encontraram um profeta e seu Deus. Amém. Não adoraria ter visto isso, ver aqueles olhos austeros profundos de João encontrarem-se com aqueles olhos austeros profundos de Jesus, primos em segundo grau, um do outro na carne. Jesus disse: João, deixa por agora, porque assim nos convém. Nós somos a mensagem desta hora. Nos convém cumprir toda a justiça. João pensou: sim, ele é o sacrifício. O sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. Então ele disse: vem, e o batizou. Em outras palavras, nos convém cumprir toda a justiça. Jesus, sabendo que aquele homem era genuíno, disse: nunca houve um homem nascido de mulher como ele. Ele é mais do que profeta. Se quereis dar crédito, mais do que profeta. E Jesus, olhando no seu coração, sabendo isso, seu próprio primo o encontrou ali face a face. João disse: Senhor, careço de ser batizado por ti, porque vens a mim. Disse: deixa, João, mas lembra-te, nos convém cumprir tudo o que Deus prometeu. Eu sou o sacrifício. Tenho de ser lavado antes de ser apresentado. Oh, que coisa! Que coisa! E hoje, quando as luzes do entardecer estão brilhando, quando não há um homem em seu juízo perfeito que não possa dizer, qualquer estudante bíblico que tenha olhado na Bíblia sabe que este é o último dia. Então, convém-nos sair desses grandes muros, nos afastar dessas coisas e entrar na justiça de Jesus Cristo neste último dia e tomar o selo de Deus antes que o diabo nos dê a marca da besta. Oh, que coisa! Sim. Ore que Deus deixe a luz esse dia entrar em você, se levantar, para ser um servo obediente e então deixar o fruto do Espírito sempre permanecer em sua vida. Essa é uma vida que é digna do Evangelho. Permita-me dizer isso encerrando. A única maneira de você poder ter uma vida digna do Evangelho é deixar o próprio Evangelho, todo o Evangelho, entrar em você e refletir suas promessas, torná-las vindicadas, deixar Deus viver em você para vindicar as promessas deste dia. Justamente como Jesus disse a João: deixa, João. Isso mesmo, mas nós somos mensageiros deste dia e temos de cumprir toda a justiça. E se somos cristãos deste dia, recebamos Jesus Cristo em nosso coração. E Ele é a palavra. Não negue nada dela. Diga: ela é a verdade, e coloque-a no coração. Note o fruto do Espírito em você e cumprir toda a promessa que Ele fez na Bíblia. Deus quer cumprir sua palavra, e Ele não tem quaisquer mãos exceto as minhas e suas. Ele não tem olhos exceto os seus e os meus. Ele não tem língua exceto a minha e a sua. Eu sou a videira, vós as varas. As varas dão fruto. A videira energiza. A vara. Essa é a vida que é digna. Minha oração é que aqueles do rádio, ao alcance da fita, aqueles que estão presentes, que o Deus de toda graça do céu faça brilhar seu bendito Espírito Santo sobre todos nós, para que desta noite em diante possamos viver a vida que Deus diria: ela me compraz. Entra nos gozos eternos que te foram preparados desde a fundação do mundo. Que o Deus do céu envie suas bênçãos sobre todos vocês. Rogo que Deus abençoe vocês, mulheres, esta noite, que têm o cabelo cortado de tal maneira que vejam e se afastem dessa tendência moderna do dia, compreendo que a Bíblia diz que vocês não devem fazê-lo, e se são culpados de usar roupas imorais, que o Deus do céu derrame sua graça no coração para que nunca façam de novo, que nunca sejam culpados disso, e que o Espírito Santo lhes abra e lhes mostre que vocês têm o batismo do Espírito Santo, que vocês, homens que têm suas esposas, eles deixam ser o chefe da casa, conduzi-lo por aí.
Que o Deus do céu lhe dê graça para bater o pé e trazer essa mulher de volta ao juízo perfeito e compreender que esse é o seu lugar em Cristo. Não um chefe, mas você é o cabeça da casa. Lembre-se, ela nem estava na criação original, ela é só um subproduto dada por Deus a você para cuidar de você, manter suas roupas limpas, preparar suas refeições e assim por diante. Não é o seu ditador. Vocês, mulheres americanas, andam por aí com um bocado de pintura no rosto e seu nariz erguido. Se chovesse, as afogaria. Então pensa que é algum tipo de ditadora. Você é para um efeminado, mas não para um verdadeiro filho de Deus. Que Deus dê a vocês, homens, graça como filhos de Deus para parar tal absurdo. Isso mesmo, que Ele lhes dê graça para jogar fora os cigarros, para lhe ouvir piadas sujas e essa bobagem. Sejamos filhos de Deus para que possamos viver uma vida que seja digna do Evangelho. E alguém vai pela rua e diz, você já ouve cristão? Lá vai um. Lá vai um através do qual Deus se mostra. Aquele homem é um verdadeiro cristão, você já ouve um. Você pode achar que ele tem uma aparência antiquada. Ela é uma genuína dama. Aí está. Seja um cristão honrado, porque somos estrangeiros aqui. Este não é nosso lar. Nosso lar é no alto. Somos filhos e filhas do rei. Deixemos que a nossa vida seja uma vida honrada. Vivamos uma vida que honre essa coisa que afirmamos ser cristão. E se você não consegue viver esse tipo de vida, então pare de ser chamado de cristão, porque só está trazendo vergonha à causa. Obrigado, pessoas. Esta noite quente, sentados aqui, confio que não haverá nenhum de vocês perdido naquele dia. Confio que vocês e eu juntos encontraremos graça diante de Deus para que sempre tomemos posição por aquilo que é verdade, nunca para magoá-los, mas nunca para usar de meias palavras com vocês. Se eu fizesse, eu não seria o tipo certo de pai. Se deixo as minhas crianças fazer qualquer coisa, eu as corrigirei. Qualquer amor fará isso. O amor é corretivo. Me lembro do irmão me escrevendo aquela nota aquele dia, Pat. Eu ainda tenho... O amor é corretivo, a Bíblia disse. Não é isso? É por isso que Deus nos corrige. Ele nos ama. Que vivamos uma vida daqui por diante que seja digna, com doçura, bondade. Não dê atenção bem, bendito seja Deus. Eu sei que ela o tem. Ela falou em línguas, dançou no Espírito. Isso está bem, mas se ela não tem o fruto do Espírito, o Espírito não está aí. Deus os abençoe. Inclinemos a cabeça um minuto. Que o Deus que derramou sua luz neste último dia, com isso aqui diante de mim, sua Bíblia, é a foto destes anjos, esta luz mística, na forma de uma pirâmide, que até os cientistas não sabem como ela chegou aqui, não conseguem explicar, mas, Pai, estamos gratos, nos disseste meses antes de acontecer e estamos gratos a Ti. Que o povo que se chama pelo Teu nome separe-se do pecado esta noite, Senhor, incredulidade. Eu tive de falar impetuosamente contra nossas irmãs, não porque não as ame, Senhor, mas não quero ver o diabo envolvê-las até que caiam mortas um dia desses. Então tente encontrar-te nesse tipo de condição depois de ouvir a verdade de Deus assim. Que sintam que devem isso a si mesmos para ir examinar as Escrituras, ver se está certo. Dobrar os joelhos, então, sinceramente dizer, Deus, essa é a verdade, então, isso é só o que será necessário. Senhor, que sejam sinceras, porque Tua palavra é verdade. As pessoas ficaram sentadas, muitas talvez tiveram coisas que as magoaram, mas o Espírito de Deus lhes falou e elas sentaram quietas e escutaram. A hora está ficando tardia, a hora está tardia ao entardecer e também está a tarde, o tempo em que estamos vivendo. O sol se pondo, o mundo esfriando. Deus, as trevas em breve cairão, então a vinda do Senhor para arrebatar sua igreja. Como agradecemos-te por isso, Senhor. Rogamos agora que Tu abençoes toda pessoa em presença divina, cada um que ouvir esta fita, Senhor, ao redor do mundo, que se afastem desses velhos credos e tais e venham, sirvam a Deus vivo, venham, invistam nisto, façam como a Rainha do Sul. Ela veio, levou 3 meses para chegar onde o homem estava representando Jesus Cristo, ou o Deus do céu, Salomão. Jesus disse, ela veio dos confins do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E sabemos que quem é mais do que Salomão está aqui, o próprio grande Espírito
Espírito Santo aqui, operando através das pessoas. Como te agradecemos, Pai. Rogo a bênção agora. Abençoa nosso querido pastor irmão Neville, Senhor, como eu olho para ele, me lembro dos seus trabalhos de amor, meu coração estremece. Eu amo ao vê-lo, como ele vela por sua esposa, filhos. Eu rogo, Deus, que tu fortaleças, dá-lhe coragem, abençoa-o por muitos anos mais de serventia, este grande campo de colheita em que estamos. Abençoa todos estes ministros, irmãos sentados aqui esta noite. Muitos são visitantes de outros lugares. Rogo que tu sejas com ele, Juni, Ruddle, e esses homens preciosos são igrejas irmãs desta igreja aqui, que ficam permanecendo com a luz do Evangelho nas diferentes partes da cidade, por essa mesma luz, contendendo por ela. Obrigado por esses homens, Senhor, incentiva-os e dá-lhes graça para suportar as provas e coisas que vêm sobre a terra para provar os cristãos. Cura os enfermos e aflitos, Senhor, se conosco nessa semana agora. Dá-nos coragem que as pequenas entrecortadas lições de escola dominical do dia nunca deixem o coração delas, que meditem dia e noite. Concede estas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, peço. Amém. Vocês o amam. Creem nisto? Vamos cantar nosso bom corinho. Eu amo, enquanto nos unimos. Onde está a irmã Angren? Está aqui uma delas, a irmã que tocou o piano. Eu não vejo. Assim, aqui está a senhora aqui. Eu queria esta noite, com toda consideração, mas não vi o irmão Angren. Queria que ele cantasse esta noite com um grande gesto. Acho que o irmão foi para casa. Eu ouvi esse hino de manhã, gostei muito. Oh, que coisa. Aquilo ressoou no meu coração. Queria ouvi-lo cantar com um grande gesto. Agora cantemos Eu Amo. Todos juntos agora, feche os olhos. Olhamos para ele e digamos, Senhor, se há qualquer carnalidade em mim, tira agora. E você que está fora daqui, que ouve esta fita, quando ouvir esse cântico, cante conosco, vem em sua cadeira onde está. Se houver isso, se você está condenado pela palavra, se não acha que é a palavra, examine as escrituras, veja se está certo. Isso nos convém. Isso significa vida ou morte. E então, quando cantamos esse hino, se há carnalidade, você não quer erguer a mão em sua cadeira, peça a seus filhos e esposa que ergam a mão, entes queridos. Cante, eu amo, dê sua vida a ele, diga, purifica-me, Senhor, de todo mal. Enquanto cantamos, fiquemos de pé. Eu amo, Senhor Jesus, rogo que cures o povo. Estes que vão usar estes lenços, eu os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Agora, nesta grande bênção, continue tocando, irmã. Feche os olhos e pense um minuto. Oremos no coração. Senhor Jesus, examina-me. Será que realmente te amo? Tu disseste, se me amais, guardareis meus mandamentos. Se me amais, guardareis a minha palavra. E então no coração diga, Senhor, deixa-me guardar tua palavra, deixa-me ocultá-la no coração para nunca pecar contra ti, isto é, descrer de qualquer coisa que disseste. Agora, enquanto cantamos Eu Amo, apertemos a mão de alguém perto, estenda a mão, diga Deus abençoe, irmão ou irmã, bem baixinho agora. Deus a abençoe, irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Deus a abençoe, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. E com Deus abençoe, minha irmã. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Madeiro do Calvário. Agora ergamos as mãos a ele. Eu amo. Porque tem alguma coisa além disso que queira fazer? Quero que eu não despeça. E comprou-me a salvação
no madeiro do Calvário. Vocês o amam. Não é maravilhoso? Rogo ou oro por cada um de vocês, filhos. De que me serviria ficar aqui, dizer coisas no meu coração, se não pensassem que fosse ajudá-los? Quando eu estou cansado, desgastado, mal consigo ficar de pé aqui, meus pés doendo, meus sapatos, estando neles até ficar suado, tudo mais, até meus pés estarem encharcados. Estou tão cansado, não sou mais criança. Tenho pregado sermões de 3, 4 horas, orado pelos enfermos por seguir dia e de noite. Por que eu estaria aqui? Sabem, todos esses 30 anos, se fosse por popularidade, eu já teria evitado isto. Sabem que não coleto dinheiro. Já lhes disse alguma coisa em nome do Senhor que não tenha se cumprido. Vocês sabem que está correto. Eu os amo. É o amor de Deus que está em meu coração por cada um de vocês. Desejaria que eu pudesse comparecer diante de Deus e dizer: permite-me ajudá-los, permite-me fazer isto. Não posso fazê-lo. Cada pessoa tem de comparecer por si mesma. Eu creio que todos subiremos um dia destes, e se acontecer de adormecermos antes, se for tirado de vocês, lembrem-se, eu os encontrarei lá. Sei que está lá. As mesmas visões que eles têm dito tudo, sendo perfeitas, têm se cumprido exatamente. Ninguém em todos esses anos pode dizer aqui que eu lhes tenha dito alguma coisa que aconteceria que não tenha acontecido. O mundo todo sabe. Vocês nunca viram na plataforma que não tenha dito a todos exatamente a verdade. Sempre tem acontecido. O mesmo Deus que deixou me ver além da cortina do templo, vi aquelas mulheres e homens abraçando-me e dizendo: irmão Branham, eu não posso me sentar assim. Se estou cansado, vou. Minhas costas doem. Tenho 54 anos, sabem? Você começa a ter dor a cada dia. Minha oração é manter-me firme para pregar a palavra, até ver meu filho José, ver bastante, e cheio do Espírito Santo, que eu possa pegar essa Bíblia gasta, colocar na mão dele e dizer: filho, leve-a até o final de sua vida, não se comprometa com nada fora. Achei que talvez Billy fosse pregar o Evangelho, Deus nunca o chamou, mas creio que José, mesmo sendo bravo como creio que Deus o chamou. Por isso que as crianças não conseguem ter relacionamento amigável com ele. Ele é líder. Sei que Deus o chamou. Quero treiná-lo no caminho da palavra do Senhor, para que não deixe essa palavra. Quero fazê-lo mesmo querendo Deus quando ficar velho e me sentar, que eu possa vê-lo de pé no púlpito. Diga: este mesmo evangelho meu pai defendeu. Ele está sentado lá, velho, enfraquecido, mas quero pegar o lugar e assumir sua posição, permanecer firme. Então, eu erguerei os olhos e, Senhor, pode despedir-me. Isso é isso que tanto quero ver. Então, e se eu ressuscitasse em outra geração? Não posso, eu tenho de vir com esta geração, permanecer com vocês. Vocês são o que tenho de defender, prestar contas diante de Deus, o evangelho que eu preguei. Acham que eu, por ir de pé aqui, tentaria desencaminhá-los de algo que eu achasse que estivesse certo? Eu estaria incentivando a fazê-lo, mas sei que quando está errado, eu quero tirá-los disso para o que é certo, verdadeiramente do meu coração. Deus me dá testemunho, eu os amo cada um. O verdadeiro amor divino do coração. Deus abençoe, orem por mim. Não sei o que é o futuro para mim, mas sei nas mãos de quem está o meu futuro, por isso descanso. Eu passo a este púlpito a um homem que tenho a suprema confiança como servo de Jesus Cristo, nosso pastor, o irmão Neville.